Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de resumos e resenhas mais completa do YouTube. Resumix, aqui você encontra os mais variados títulos de livros, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento. Ideal para quem não tem muito tempo devido às atividades do dia a dia e também para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bora General 10 em 1, 20 em 2, 30 em 3 bons estudos, grato por tê-lo aqui. Bora General. O resumo de hoje é do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Quem nunca se imaginou vivendo outras vidas, que atire a primeira pedra. Neste resumo do livro Dom Quixote, você vai entender por que este é um dos romances inesquecíveis do mundo ocidental e da literatura mundial. Dom Quixote de La Mancha é um romance de cavalaria, publicado em duas partes. A primeira parte foi lançada em 1605 e o título original é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, ou no original espanhol, de O Engenhoso Hidalgo Dom Quixote de La Mancha. O sucesso foi tão grande que surgiu até outra edição de Dom Quixote, cuja autoria é atribuída a Avellaneda. Foi apenas em 1615 que Miguel de Cervantes publicou a segunda parte de Dom Quixote. A obra é considerada a origem da ficção moderna. Ou seja, o primeiro romance moderno. Inclusive, influenciou autores como Gustave Flaubert, autor de Emma Bovary, e Jorge Luiz Borges, que escreveu Pierre Menard, autor de Quixote. Breve biografia de Miguel de Cervantes. Em 29 de setembro de 1547, nasceu Miguel de Cervantes Saavedra, em Alcalá de Henares, na Espanha. Foi educado por seu pai, um cirurgião pobre e surdo. Ele mudou-se para Madrid em 1561, onde escreveu um soneto para Isabel de Valois, que na época era esposa de Filipe II. No entanto, em 1570 alistou-se no serviço militar. No ano seguinte, quase perdeu a mão na Batalha de Lepanto. No ano de 1573, entrou em uma expedição com D. João, com o qual esteve em Sardenha, Sicília, Nápoles e Palermo. Já em 1575, solicitou o seu retorno para sua casa, na Espanha. Nesse meio tempo, ele e seu irmão foram sequestrados. Ele só foi resgatado em 1580. Em dezembro retornou a Madrid. A partir daí, decidiu se dedicar aos estudos literários. Já em 1585 começou a escrever O La Galatia, uma novela pastoril. Outras obras publicadas foram Los Tratos de Argel e O La Momancia. Ambos são poemas dramáticos. Além disso, Cervantes estabeleceu vínculos com outros artistas de sua época. Ele casou-se com Catarina de Palacios. Em seguida, foi nomeado coletor de impostos, o que o fez viajar, frequentemente, para Andaluzia e Você está pronto para experimentar a essência do poder e da sedução? Apresentamos o Perfume Empire, uma verdadeira obra-prima olfativa que vai despertar seu lado mais dominante e irresistível. Imagine-se envolto em uma aura de sofisticação e confiança. Cada borrifada desse aroma hipnotizante revela notas profundas de bergamota cintilante, combinadas com a elegância do jasmim e um toque sutil de madeiras nobres. É uma sinfonia olfativa que irá cativar todos ao seu redor. O Perfume Empire é mais do que uma fragrância, é uma expressão de poder e personalidade. Ele foi criado para aqueles que não têm medo de se destacar, que sabem que merecem o melhor e estão prontos para conquistar o mundo. Agora, imagine-se presenteando alguém especial com esse perfume único. Ou até mesmo a si mesmo. Cada vez que essa fragrância envolver a pele, será um lembrete constante de sua presença marcante e imponente. Então, não espere mais. Deixe o Perfume Empire ser a sua assinatura, a marca registrada do seu sucesso. Apenas um minuto ao seu alcance pode transformar a sua experiência e elevar seu poder de atração. Adquira agora o Perfume Empire e descubra a magia de uma fragrância que vai além dos limites. Seja notado, seja lembrado, seja poderoso. Você merece. Link do nosso e-commerce fixado nos comentários, frete grátis para todo o Brasil. Resumo do livro Dom Quixote.
Em suas páginas, a novela traz o relato das aventuras e infortúnios de Dom Quixote, que era um homem de meia-idade e um amante das novelas de cavalaria que acaba enlouquecendo depois de ler muitos romances sobre o tema. A partir da sua imaginação, tornou-se um cavaleiro andante, munido de uma armadura enferrujada e de um cavalo, o Rocinante. Nesse processo, ele recrutou Sancho Panza como seu fiel escudeiro para acompanhá-lo em uma jornada. Além disso, como qualquer cavaleiro, ele tinha uma amada cujo nome é Dulcinea. Assim como muitas coisas que acontecem ao longo da obra, a pessoa amada de Dom Quixote era uma invenção, não passando de fruto da sua imaginação. Em seu mundo de aventura e fantasias, o que era banal no cotidiano acabava se tornando uma aventura extraordinária. Por exemplo, moinhos de vento se transformavam em gigantes, que os heróis da história tiveram que enfrentar. O enredo. Dom Quixote, grande obra do escritor espanhol Miguel de Cervantes, foi publicado em 2 partes. Primeira parte da história. Nesta primeira parte da obra, o cavaleiro confundiu um albergue com um castelo. Assim, ele resolveu passar a noite no local para protegê-lo. Em vista disso, na manhã seguinte, acabou atacando um grupo de camponeses que se aproximavam, pois ele acreditava que eles fossem inimigos. Desta forma, eles acabaram machucados. No entanto, mesmo assim, o dono do albergue o consagrou cavaleiro em uma falsa cerimônia de consagração para se livrar dos infortúnios causados pelo fidalgo. Depois desse episódio, ele convenceu Sancho Panza a segui-lo como fiel escudeiro, com a promessa de dinheiro e fama. Em seguida, um padre consultado por Dolores, sobrinha de Dom Quixote, associou as ações dele à loucura por conta da leitura. Diante disto, eles queimaram os livros do cavaleiro, que atribuiu o ocorrido a Frestão, seu inimigo. Como se pode perceber no decorrer da obra, a queima dos livros não foi suficiente para o protagonista voltar à realidade. Portanto, Dom Quixote e Sancho Panza saíram em busca de vingança. Para o personagem, tudo e todos eram inimigos. É dessa forma que ele acabou lutando com moinhos de vento, que ele pensava serem gigantes sob o encanto de Frestão. Em sua loucura, Dom Quixote também atacou 2 sacerdotes que transportavam uma santa, julgando que eles eram 2 feiticeiros que sequestraram uma princesa. Nesta parte da história, Sancho nomeou o Cavaleiro da Triste Figura. O desafio seguinte foi enfrentar 20 homens que tentaram roubá-los. Por conta disso, eles acabaram espancados. Uma vez recuperados, eles se depararam com 2 rebanhos que, para Quixote, eram 2 exércitos rivais. Assim, ele acabou se juntando ao lado mais fraco. Neste ponto, Sancho tentou, em vão, trazer seu amo para a realidade. Porém, a aventura continuou e eles se depararam com um grupo de prisioneiros levados por guardas para campos de trabalho forçado. Mas o que Dom Quixote via eram homens inocentes que precisavam de ajuda. Assim, ele os libertou, mas acabou agredido e roubado. Depois de tantos fracassos, Dom Quixote enviou uma carta para Dulcinea através de Sancho. No trajeto, o escudeiro esbarrou com o padre e o barbeiro. Assim, eles o obrigaram a revelar a localização de seu amo. Assim, Dom Quixote, Cavaleiro da Triste Figura, foi levado para casa, porém continuou vivendo seu delírio de novela de cavalaria. Segunda parte da obra. Não demora muito até que o Cavaleiro da Triste Figura retorne à estrada. Nessa parte da obra, Dom Quixote lutou contra um grupo de ambulantes que, para ele, eram demônios e monstros. Porém, a luta foi interrompida com a chegada do Cavaleiro dos Espelhos, que desafiava qualquer um que não achasse a sua amada mais bonita de todas. Assim, Dom Quixote saiu em honra de Dulcinea e venceu o combate. Ele percebeu, então, que o Cavaleiro dos Espelhos era, na verdade, Sansão Carrasco, um amigo que queria trazê-lo de volta à realidade. Em seguida, os heróis se depararam com um casal, o Duque e a Duquesa. O casal se divertiu com a loucura de Quixote. Eles afirmaram que leram um livro sobre seus feitos heróicos e recepcionaram os andarilhos com honras de cavaleiro.
Também incluíram Sancho na piada ao nomeá-lo governador de um povoado. Mas o escudeiro acabou exaurido com as tarefas do cargo e abdicou uma semana depois. Assim, a dupla se reuniu e partiu para Barcelona. Nessa hora, surgiu outro cavaleiro para desafiar Quixote, o Cavaleiro da Lua Branca. Da mesma forma que o Cavaleiro dos Espelhos, ele desafiou qualquer um que não reconhecesse que a sua amada era a donzela mais bela. Mais uma vez, o personagem aceitou o desafio para honrar a sua donzela Dulcinea de Toboso. Porém, desta vez, se ele perdesse, ele teria que desistir da vida de cavalaria. Mais uma vez, o adversário era, na verdade, seu amigo, Sansão Carrasco, que não havia desistido de tirar Quixote dessa vida de imaginação. Quixote fracassou e acabou voltando para casa. Com isso, acabou deprimido e adoentado. Na hora da morte, pediu perdão à sua sobrinha e a Sancho Panza. Este, assim como na aventura, manteve-se ao lado do seu amo até o seu último suspiro. Os personagens do livro Dom Quixote. Os personagens do romance Dom Quixote são personagens com muitas complexidades e ainda hoje ressoam em nossa literatura. Vejamos alguns deles. Dom Quixote, o Cavaleiro Andante. Dom Quixote, cujo nome verdadeiro é Alonso Quijano, é a representação perfeita dos cavaleiros aldeões da época de Cervantes, sendo alto, esbelto e magro. Para fugir do tédio de suas aldeias, esses homens se debruçavam sobre os livros de cavalaria. Não por acaso, o excesso de leitura arrancou Dom Quixote da realidade. Assim, ele passou a viver sua própria loucura no mundo da fantasia. Para Quixote de La Mancha, o mundo injusto e instável precisava de ajuda. Portanto, ele aceitou a tarefa e a sua recompensa foi o amor impossível de Dulcinea de Toboso. Como não queria ter fama de medroso, o cavaleiro aceitou o desafio e saiu em sua aventura para fazer justiça. Assim, o fidalgo caminhou pelas terras lutando contra rebanhos e moinhos de vento que, na sua fantasia, eram exércitos de inimigos e gigantes. Ainda assim, foi derrotado por diversas vezes, sofrendo danos e prejuízos. Por isso, acabou se desencantando. Até que decidiu voltar para casa e aceitar seu destino de fidalgo cristão. Sancho Panza, fiel escudeiro. O personagem Sancho Panza é o fiel escudeiro de nosso herói. Fisicamente, ele é o oposto de Dom Quixote, ou seja, baixo e gorducho. Moralmente, também possui diferenças em relação ao nosso fidalgo, já que ambos pertencem a mundos distintos. Dulcinea de Toboso. Dulcinea é o ideal do amor impossível. Ela é idealizada a partir do amor da juventude de Dom Quixote, Valdonza Lorenzo, uma camponesa. Mas, diferente desta, Dulcinea faz parte da nobreza, além de ser bela e orada. Temáticas presentes no romance Dom Quixote. Cervantes deixou claro em seu prólogo qual era o objetivo do livro e criticar os romances de cavalaria. Para isso, ele utiliza a paródia. As fantasias criadas por Dom Quixote se devem ao excesso de leitura. Assim, a crítica que o livro apresenta é a de que a literatura estimula a imaginação dos leitores. Isso faz com que eles vivam no mundo dos sonhos. Além da crítica aos romances de cavalaria, ou seja, a própria literatura, Dom Quixote, como um grande romance, trata de outras temáticas. Sátira em Dom Quixote, o Cavaleiro Medieval. No prólogo, Cervantes esclarece que seu objetivo era satirizar os livros de cavalaria, muito comuns em sua época. Segundo ele, a escritura tem por único fim desfazer a autoridade que por esse mundo e entre o vulgo ganharam os livros de cavalarias. Assim, não é por acaso que, por amor aos romances de cavalaria, o protagonista do livro se intitula Dom Quixote de La Mancha e passa a imitar os cavaleiros que tanto admira. Além disso, para alguns críticos, Cervantes queria, com a sua obra, desacreditar a figura de Lope de Vega, dramaturgo espanhol com quem o autor cruzou algumas vezes. Desta forma, Lope teria sido a referência para a criação do engenhoso fidalgo. Outras informações sobre o romance Dom Quixote.
O romance ou novela de cavalaria de Miguel de Cervantes foi escrito em um período de grandes mudanças na Espanha. O país estava em declínio. Cervantes concebeu seus personagens com uma profundidade inédita para a época. Assim, seus personagens são carregados de complexidades que os tornam reais ao leitor. A narrativa acontece em uma região específica e segue uma cronologia. Apesar de retratar um mundo de fantasia que o protagonista vivia, a narrativa não possui elementos mágicos ou míticos. Assim, a ilusão ocorre apenas na mente de Dom Quixote. Um elemento bastante presente na obra é o humor, proveniente da distância entre realidade e ilusão. As aparições de Cervantes na obra são outro detalhe que deve ser considerado. O autor da obra alterna a narração entre a sua própria voz e a do narrador. Como Cervantes teve a sua novela plagiada, há quem diga que o livro foi finalizado para se evitar a realização de uma cópia futura. Considerações finais. Após 416 anos de publicação, Dom Quixote segue no posto de um dos melhores romances da história, sendo considerado, inclusive, um dos mais lidos de todos os tempos. A obra seguiu influenciando as gerações seguintes como, por exemplo, a de Flaubert. Afinal, Madame Bovary, assim como Dom Quixote, foi influenciada pelos livros que ela lia. Assim, ela optou por viver no mundo dos sonhos. Ademais, esse clássico segue como tema de muitos trabalhos acadêmicos, que se debruçam em diversas análises sobre a história. A internet também tem um número vasto de resumos, o que comprova o interesse que a novela de Cervantes ainda desperta em diversas pessoas. Esperamos que você tenha gostado do nosso resumo do livro Dom Quixote. Não esqueça de acompanhar nossos resumos e resenhas e conhecer novas resenhas por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilha com os amigos geral.